Gênesis 12, no capítulo 1. Capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de sua terra, de tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa palavra, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações e derramar, ó Deus, o entendimento que através do Espírito Santo de Deus, que traz para nós clareza, entendimento e revelação da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, Abraão, aqui é uma história muito conhecida, né? Abraão, ele sai da sua terra, da terra de Ur, dos caldeus, por uma palavra do Senhor, uma promessa que Deus fala a Abraão e toda a sua família. E ele diz: sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, então, ele obedece uma palavra do Senhor e sai da sua terra, da sua parentela, deixa a sua riqueza. Abraão era rico, e deixa tudo para uma terra que ele não sabia, não conhecia, mas ele obedece e vai para um lugar que Deus estava lhe direcionando. Não havia nenhuma segurança da parte de Abraão, não havia ali internet, ele não pesquisou como é que era essa terra que Deus estava lhe enviando. Ele não havia informações, nem fotografia de nada, não tinha nenhuma segurança, né, real daquilo que estava sendo falado para ele, daquilo que Deus havia falado com Abraão. Abraão ouve a palavra do Senhor e através da fé que ele tinha na promessa de Deus, ele obedece ao Senhor e sai para uma terra desconhecida. E eu quero falar não sobre essa saída, sobre essa história, mas eu quero falar sobre o que é obedecer de fato, o que é uma obediência mediante, condicionada ao amor, à fé. A palavra do Senhor, quando fala aqui que Abraão obedeceu, ele cumpre aquilo que Deus estava ali comissionando, não porque ele era uma pessoa obediente. Então, se fosse assim, todos que são obedientes, eles irão receber de Deus todas as suas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui para a sua vida? Amém? Eu tenho promessa de Deus para a minha vida. As promessas que o Senhor tem para nós, elas vão se cumprir, porque nós servimos um Deus que cumpre com a sua palavra, amém? Um Deus que cumpre com aquilo que ele fala, um Deus que cumpre com aquilo que ele promete. Então, Abraão obedece ao Senhor mediante a uma fé que ele tinha em Deus e na sua promessa. Não simplesmente porque ele era obediente. A promessa que Deus tinha para Abraão não foi liberada porque ele era obediente. Nós devemos entender isso. Então vou repetir. A promessa que Deus tinha para Abraão não foi ativada, não foi liberada, porque ele era um homem obediente. Se fosse assim, todas as pessoas que são obedientes vão receber promessas, de Deus e vão receber tudo aquilo que lhe foi prometido. Mediante a fé, a palavra do Senhor diz que através da fé de Abraão, ele aprendeu, ele recebeu a promessa de Deus na vida dele, ativou, libertou Abraão para aprender a obedecer. Então, Abraão foi transformado pela fé.
assim como eu e você devemos, a cada dia, mediante a nossa fé, no crescimento da nossa fé, nós vamos nos tornando pessoas melhores do que fomos ontem, se nós permanecermos no Senhor, se nós caminharmos acreditando que a palavra do Senhor é verdade na nossa vida, amém? Então, se eu ando sobre a verdade, se eu recebo a palavra do Senhor, se eu creio nas promessas de Deus, então a fé na minha vida vai me transformando em um homem melhor a cada dia, porque a fé, ela cresce dentro de nós, amém? Amém? Ela é do tamanho de um grão de mostarda, e um grão de mostarda que é plantado, ele vai florescer e ele vai crescer uma árvore que é a maior árvore que tem. Então a nossa fé, ela é crescente, ela é no início pequena, ela é do tamanho de um grão de mostarda, e Jesus disse, se você tiver uma fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, então você vai dizer a esse monte, sai daqui para lá e vai acontecer. Então a minha fé, ela é algo que eu adquiro na minha conversão e vai, à medida da minha caminhada com Deus, crescendo. Eu vou aprendendo através da palavra de Deus e vou mudando os meus conceitos, e vou mudando a minha vida, e vou me transformando a minha mente e o meu comportamento. Essa é uma transformação, uma metanoia, uma transformação de mente. Nós somos renovados na nossa mente todos os dias, quando nós estamos arraigados, firmados na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos faz crescer, ela nos faz amadurecer. Então, Abraão obedeceu ao mandato de Deus e saiu de Ur, e saiu da sua terra. A fé e a confiança em Deus e nas suas promessas que nos faz obedecer. A fé e a confiança em Deus e nas suas promessas é que nos faz obedecer, é que nos transforma em pessoas e homens obedientes. Quando Saul vai lá para uma guerra contra os filisteus, o Senhor diz para Saul, olha, melhor do que sacrificar é obedecer a palavra do Senhor e os seus mandamentos, e andar segundo os princípios da palavra do Senhor. Quem não aprende, através da fé, através de uma transformação que a fé produz em nós ao obedecer, vai sacrificar. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, quem não aprendeu a obedecer, vai sacrificar. E a palavra do Senhor diz que melhor é obedecer. Você pode tentar fazer esforços na sua vida, sacrifícios, e se esforçar muito para conquistar coisas no mundo natural. Assim nós fazemos. Então a promessa que Deus e a fé que o Senhor tem nas nossas vidas, ela ativa a nossa e nos liberta de coisas que nos amarram, que nos prendem e nos transforma em homens melhores, nos transforma em pessoas com caráter transformado. E a obediência é algo que a palavra do Senhor diz, conforme aquilo que eu faço pela fé. A palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 4, se você tem aí a palavra, versículo 13, porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Olha, preste atenção, Hebreus 4, 13. Colocou aí, Flávio? Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo, essa promessa do capítulo 12, que Deus fez para Abraão, sai da sua terra e vai para uma outra terra que eu vou te mostrar, e você vai ser pai de muitas nações, e vou te engrandecer o nome, e você vai ser próspero. Ele fala aqui que essa promessa de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, mas
ou seja, a sua posteridade, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Não foi algo legalista, algo da lei, mas sim algo para uma pessoa que creu naquilo que estava lhe dizendo. Abraão creu na promessa do Senhor porque ele amava a Deus. É como um filho que obedece o pai. A relação nossa com Deus é muito parecida com a relação de um filho com o pai. Um filho que é obediente ao seu pai, ele obedece o pai, não porque ele é obediente ou apenas uma pessoa obediente. Ele obedece porque ele ama o seu pai e não quer decepcionar aquele pai. É uma relação de paternidade. É uma relação que fala mais do que uma relação de amizade ou de obediência. Um aluno que obedece o professor numa sala ou autoridades, ele não necessariamente ama aquela pessoa. Ele é obediente. Ele é apenas uma criança obediente, que cumpre regras e normas, que cumpre leis estabelecidas. Eu cumpro a lei que foi escrita por esse país, pago imposto, eu pago o IPVA do carro, porque eu sou obediente, e porque eu sou obediente, eu amo o governador, amo as leis desse país. Não faço porque eu sou um cumpridor da lei. Por uma lei. E o que a palavra está dizendo aqui, que Abraão não foi obediente por conta da lei. Ele não foi obediente porque mandaram ele ser obediente. Porque se entra num lugar, tem regras e normas, e aqueles que são mais comportados, e que são mais obedientes, eles não transgridem as leis. Eles não transgridem, não vai transgredir as ordens. Aquilo que foi estabelecido, ele vai obedecer. Mas essa é uma relação de lei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Mas nós não obedecemos a Deus porque alguém mandou eu obedecer a Deus. Se você obedece a Deus porque você tem medo de Deus, você obedece a Deus porque você nasceu na igreja, foi ensinado que você tinha que obedecer, mas você obedece, não sabe nem por que está obedecendo, então você não entendeu. Porque a relação de Deus para conosco não é mediante uma lei, não é mediante questões legalistas, é uma questão de fé, de crer, é uma questão de amor. Eu faço porque Deus me amou primeiro, e eu quero agradar a Deus, não porque eu quero ser um bom aluno e tirar uma nota boa. Não! Não! Não é porque eu sou uma boa pessoa. Aliás, eu posso ser a pior pessoa. Mas se eu crer, se eu entender que Deus é Pai, que Deus é amor, e que o amor de Deus me transforma, e que Ele me aceita como eu sou, e eu me torno filho de Deus, então eu vou obedecer a Deus, porque a partir de agora eu vou crer nas promessas de Deus que Ele tem para mim mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Porque as promessas de Deus foram liberadas na cruz do Calvário. Jesus se fez sacrifício por mim e por você, de uma vez por todas.
Você não precisa sacrificar. Você não tem que ser o melhor. Deus te aceita como você é. E como você é, e chega em Deus, e do jeito que você é, ao chegar em Deus, pela promessa de Deus, através da palavra de Deus, que me purifica e me limpa, e pela fé, eu vou me transformando numa pessoa melhor. Eu roubava, não roubo mais. Eu mentia, não minto mais. Porque Deus me amou primeiro. E eu sinto o amor de Deus para comigo. O quanto é bom um filho se sentir amado pelo seu pai. E quem não se sentiu amado pelo seu pai ou pela sua mãe tem uma dificuldade muito grande em entender essa relação. Por isso precisa passar por um processo na igreja de cura, né, Flávio? De cura, onde Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa, porque há pessoas que foram maltratadas na sua infância por aquela pessoa que tinha que proteger, que tinha que cuidar, que tinha que zelar. Que tinha que amar. Um amor incondicional. Um amor incondicional. Deus não me ama porque eu sou bonzinho. Ou faço coisas boazinhas. E sou o melhor aluno, o melhor crente aqui dessa igreja. Deus não vai me amar por isso. Isso não é a relação de Deus conosco. Deus não vai olhar isso. Deus vai olhar o seu coração. Deus olha o que está dentro do seu coração. Deus olha o que está dentro de nós. A transformação, ela é de dentro para fora. Eu transformo aqui dentro primeiro. Então Deus não vai olhar como o homem olha. Por isso Deus fala para o profeta Samuel, Samuel, não olha o que está no exterior. Porque eu não sou igual aos homens que olham o exterior. Eu sou um Deus que olha lá dentro. Deus não vai te julgar pelo aquilo que está de fora. Tem muita gente falando bonito, tem muita gente falando de Deus muito bonito, tem muita gente dizendo que é isso, que é aquilo, mas Jesus diz: por dentro são sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas podres por dentro. Não adianta falar que você faz, que fez e que é, sem ter testemunho de fato. Você ama a Deus, então o que você faz? Você ama a Deus, porque quem ama a Deus não consegue ficar só para si. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer dar, ele quer doar. Quer entregar. Tem gente que lá fora no mundo é mais crente do que muita gente dentro da igreja. Ele só precisa entender a palavra, ele não entendeu ainda. Alguém precisa ir lá e pregar para ele. Mas o coração dele ele dá, ele entrega, ele quer fazer. Quem ama, quer fazer algo. Porque de graça eu recebo, e de graça eu vou fazer. Eu quero que você conheça Deus que eu sirvo. Quero que você conheça o Deus que mudou minha vida. Quero que você conheça o Deus que transformou a minha família. E esse Deus é o Deus que eu sirvo. E esse é o Deus que nós amamos. Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então, pela fé, Abraão obedeceu. A palavra de Deus não está escrita aqui que Abraão foi chamado e obedeceu. O texto é bem claro em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então, se eu tirar essa palavra aqui, fé, então poderia dizer:
Abraão foi chamado e obedeceu. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que pela fé, Abraão foi chamado. Porque pela fé, ele cria na promessa de Deus. Então a fé de Abraão, crendo na promessa de Deus, destravou o entendimento dele sobre a obediência. Amém? Então eu vou obedecer uma palavra de Deus. Eu vou obedecer uma direção de Deus. Porque eu entendo, pela fé, que ele tem o melhor para mim. Amém? Então, se não é pela fé, eu faço pela carne. E tudo que eu faço pela carne é pela força do meu braço. Não vai prosperar. É enfado e canseira. É enfado e canseira. E aí é sacrifício, como eu estava dizendo. Quem não entendeu pela fé o que é obedecer, vai sacrificar. E vai sacrificar com as melhores das boas intenções. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tem muita gente que serve a Deus na relação de sacrifício. Numa relação de sacrifício. Fazer é meritocracia. Meritocracia. E não é por meritocracia. Não é por merecimento. Que a palavra do Senhor diz que nós não merecemos nada. Mas sim por um coração voltado ao Senhor, voltado a Deus. Então ele diz, pela fé, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. E pela fé habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, e herdeiros com ele da promessa do Senhor. Pela fé ele saiu. Assim, né, pastor Luiz Cláudio, você veio pela fé, não foi? Estou lembrando de você aqui, da irmã que falou para mim lá um dia, ali de fora, nós saímos por uma palavra, foi isso que vocês falaram para mim? Sim ou não? Mas a palavra é uma promessa, uma palavra de Deus, não há confusão. Amém? Não há confusão naquilo que Deus fala. Porque se eu estou ligado em Deus, e se eu sirvo a Deus pela fé, e pela fé eu creio na promessa dele, Fontenelle, então não há confusão. Amém? Então no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu sirvo um Deus que é provedor, ele provê. Ele é um Deus que provê nas nossas vidas, ele é um Deus que cumpre com as suas promessas e não nos deixa sozinhos e abandonados. O Senhor é um Deus que é Pai, um Pai que ama o Filho. Pai que ama o Filho. Eu estava hoje na casa do meu pai, e hoje era aniversário dele de 82 anos, e ali eu fui fazer uma oração e falei algumas coisas. Minhas filhas também estavam lá, e aí minha mãe falou algo assim, e eu nunca tinha parado para pensar, e realmente é verdade. Eu falei, eu quero falar da qualidade do meu filho. Falou, a Elda e a Débora, que são minhas irmãs, elas me respondem, elas falam duro comigo, porque minha mãe já está velha, então minhas irmãs, tipo que cuida deles, eles estão desobedientes, o pastora Rosângela. Tem que vigiar eles. E aí parece que volta a ser menino. Aí minhas irmãs é dura. Ela falou, mas eu quero falar que o Ricardo, ele nunca levantou a voz para mim. Foi isso que ela falou? Ele nunca me desobedeceu. E realmente eu nunca, eu não tenho, nem passa na minha cabeça isso. Não tem nem possibilidade de eu chegar na minha mãe ou no meu pai e dar uma dura neles ou falar alguma coisa assim que vai magoar eles. Não, ou obrigar, ou xingar, isso aí nem passa, misericórdia. Então eu sempre fui um filho que entendia essa relação de obediência mesmo. E eu sou uma pessoa assim, eu não confronto, eu não gosto de confrontar a autoridade. Porque tem uma parábola de Jesus que fala de dois filhos, que o pai pede para eles cumprir uma certa tarefa, um dos filhos que ia fazer, depois não fez.
O outro filho falou que não ia fazer, mas depois ele arrependeu e fez. Qual dos dois está certo? Jesus pergunta, né? Então, às vezes, a gente pode até discordar, mas eu falo, não, qual que é o nosso princípio que a gente aprende na palavra de Deus e servindo a Deus e os irmãos na igreja? Você pode não concordar, não é pecado, amém? Mas se o líder ou o pastor falou, mesmo assim eu vou fazer assim, então você fala, não, eu não concordo, mas eu vou fazer porque você está falando para fazer e eu vou fazer e obedeço. Mas não é um obedecer de cara feia, com o coração fechado ou rancoroso. É um obedecer de liberar, de confiar. A relação de obediência é uma relação de confiança. Amém? Por que eu confio? Por que eu obedeço a Deus? Porque eu confio em Deus. Amém? Ninguém obedece numa relação de fé, uma relação que você vai esperar o que vai acontecer, você não tem uma certeza, Júnior, do que é uma promessa. Então, se Deus está falando para mim, eu confio nele. Porque eu confio nele pela fé, então eu descanso e espero por uma relação de confiança num Deus que cumpre com as suas palavras e com a sua promessa. Então, essa é a relação de filho. E, por último, eu quero falar aqui de uma relação que isso aconteceu com Abraão. Abraão se tornou um homem que foi conhecido pelo pai da fé, porque creu Abraão no Senhor. Creu Abraão no Senhor. E a fé que Abraão tinha, o transformou numa pessoa, num homem leal, num homem admirável, num homem humilde. E as relações que nós temos com Deus, ela vai nos transformando em pessoas melhores a cada dia. Porque a cruz do Calvário faz isso conosco. Ela nos transforma, ela nos muda. E a promessa que Deus tem para nós, ela nos liberta de sentimentos que muitas vezes nos amarra no mundo. E isso faz com que nós entendamos essa relação de filho. Por isso que, quem já sentiu amado aqui por alguém? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu cônjuge. E essa relação de sentir importante, de sentir que alguém se importa com você, e que alguém está preocupado com você, ou você faz falta, E nós estamos num final de ano onde as relações humanas, às vezes familiares, elas se intensificam agora no final de ano. E é importante isso. É importante você estar perto da sua família, estar perto das pessoas que amam, estar perto daqueles que se importam com você, que se importam quando você falta. E nós olhamos aqui muitas vezes na igreja, quando um irmão falta ou não vem, a gente sente a falta. E nós olhamos e sentimos a falta do irmão que você via aqui no culto e agora você não está vendo. Isso é a relação que o Senhor constrói dentro da igreja. Uma relação de comunhão, uma relação de igreja, de um se importar com o outro. Isso traz, através da igreja, esses relacionamentos que são criados dentro das famílias. Por isso, nos finais de ano, Natal, nós não fazemos festa, você reúne com a sua família. Amém? E é momento de reconciliar, é momento de pedir perdão, é momento de ir até aquele que talvez te magoou dentro da sua família e pedir perdão, porque Cristo é amor, e o amor está acima de todas as coisas. Então nós precisamos aprender no Senhor a amar, a obedecer, a ser mais humilde, a não olhar para nossas vaidades ou para aquilo que nós, pela nossa razão, abrir mão de muitas coisas em prol do todo,
em prol da família. Então é isso que nós fazemos. Não olhar para o meu umbigo, não ser egoísta. Um pai, ele faz coisas para os seus filhos. Muitas vezes tira da sua boca para dar para o seu filho. Tira dos seus recursos para fazer para os seus filhos. Eu fico muito triste quando eu vejo pais que não se importam com os seus filhos. São vaidosos e muito preocupados consigo mesmo e pouco para com seus filhos. As crianças dessa geração que nós estamos vivendo são crianças que muitas vezes têm muita coisa ou não têm nada. E nós precisamos encontrar o meio termo. As crianças precisam entender essa relação de amor que o pai tem para com o seu filho, e isso é algo visível, que nós temos que dar testemunho, o quanto nós podemos fazer. Eu queria convidá-los para colocar de pé. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Pai que nós possamos, nesse momento, fazer uma avaliação de dentro do nosso coração. Essa nossa relação, ó Deus, com o Senhor, é uma relação, ó Deus, de obediência, porque nós aprendemos que temos que obedecer por uma lei, por uma regra, por coisas que nos falaram que devemos fazer e cumprir, ou se nós obedecemos o Senhor porque entendemos pela fé, que o Senhor tem promessas de salvação, promessas para nossas vidas, que vai nos transformar em pessoas melhores. Promessa de amor, promessa que o Senhor tem para cada um de nós, elas se cumprem através da palavra do Senhor. Que a fé, ó Deus, no nosso coração, possa destravar em nós, ó Deus, essa relação de fé. Que nós possamos entender, ó Deus, que o obedecer o Senhor é uma relação de amor. Que obedecer, ó Deus, ao Senhor, que andar, ó Deus, sobre uma obediência, mesmo, ó Deus, não sabendo onde vamos chegar, mesmo, ó Deus, quando nós estamos contrariados com alguma coisa, mas nós confiamos, ó Deus, e obedecemos, porque nós entendemos, se o Senhor, ó Deus, nos deu uma palavra de direção, é porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, porque o Senhor nos ama. Nem sempre nós vamos, ó Pai, fazer coisas que alegram o nosso coração. Muitas vezes o Senhor nos leva para lugares, o Senhor nos leva para situações, para uma condição que não, muitas vezes, é confortável, que muitas vezes não é aquilo que nós queremos. E em muitos momentos, ó Pai, o Senhor permite coisas em nossas vidas que faz com que nós, ó Pai, questionamos. Mas o Senhor nos ensina essa relação de que a promessa do Senhor e a fé na promessa me liberta para sentimentos, ó Deus, desconhecidos até então. Senhor, que a fé na sua promessa, ó Deus, me ensina a obedecer ao Senhor, mesmo contrariando aquilo que eu pensava que era o melhor para mim. Abraão foi para uma terra que ele não conhecia. Abraão foi para uma terra desconhecida. Abraão deixou riquezas, mas cumpriu uma palavra. Obedeceu porque amava. Obedeceu à promessa, porque tinha fé na promessa. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender, ó Deus, a verdadeira transformação em nós, que vem de dentro para fora,
que muda o nosso coração, que transforma o meu coração de pedra em um coração de carne, e faz, ó Deus, um homem e uma mulher melhor, em nome de Jesus. Amém.